das bruxas na Umbanda é uma vertente ligada exclusivamente para o aprofundamento da nossa ancestralidade feminina. É um aprofundamento da cura, da magia ancestral. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Quero falar sobre a linha das bruxas na Umbanda. E quero dizer para vocês o porquê que ela existe, quem são elas. Esse vídeo é um vídeo muito especial. Ele foi um vídeo sugerido pela minha afilhada Kathleen. E quando ela me trouxe esse tema, eu percebi que eu não podia deixar de falar aqui no canal. Porque é um assunto que, de certa forma, acaba gerando um pouco de polêmica. De certa forma, as pessoas elas não entendem o que é. E eu espero que esse vídeo seja exatamente o vídeo que você estava procurando para sair da caixa. Para parar de ter uma opinião embasada no que os outros acham e passar a começar a entender o que realmente está por trás da história. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol. Como eu disse no vídeo, vamos falar sobre a linha das bruxas. Eu sei que eu tô trazendo bastante séries aqui pro canal, mas eu tô sentindo essas necessidades. E como eu disse, quem me trouxe essa ideia foi a minha afilhada, a Kathleen. E se você tiver alguma ideia de série, se você tiver dúvida em algum assunto, se você quiser que eu me aprofunde em algum assunto para a gente poder aprender junto, eu deixei aqui um formulário que se chama Saque, onde você pode preencher que você quer falar comigo, né, do canal Brilho de Oxum, e escrever qual que é a sua ideia, sua dúvida, sua sugestão. É muito importante na hora que você acessar lá o formulário, preencher Brilho de Oxum, tá? Porque lá também tem o canal de O Amor de uma Rosa, que é o meu outro canal onde eu faço previsão de cartas. E aí, se você não preencher certinho, eu posso entender errado, tá bom? A comunicação tem a ver com o que eu entendo, não com o que você fala. Já fiz até meu merchan aqui. A linha das bruxas na Umbanda, ela é uma linha que ela é mais voltada para uma vertente espiritual mais aprofundada. E ela tem uma ligação feminina, mas não significa que é somente mulheres que têm esse trabalho. A gente recebe as bruxas, mas esse vídeo ele também se refere aos bruxos, tá? E ele também se refere às pessoas que se identificam bruxos e bruxas do mundo real, do mundo atual. Porque eu estou falando das entidades, dos espíritos que trabalham. Essa linha das bruxas, ela resgata muito a honra e a memória de mulheres e de homens da nossa ancestralidade. Homens e mulheres que na nossa história, eles foram curandeiros, parteiros, eles foram benzedeiros, eram pessoas que sabiam sobre chás e ervas para curar os outros, tinham muito conhecimento sobre produtos naturais. Eles tinham essa vivência, porque naquela época não existia medicamento, então eles tinham que ter essa noção, eles tinham que entender o que o universo estava falando com eles. E eles tinham essa sensibilidade mais profunda, tinham essa conexão com a natureza. E por conta disso, muitas das vezes eles eram perseguidos, muitas das vezes eles eram condenados injustamente, por práticas que eram para ajudar outras pessoas. E esses condenamentos, esses julgamentos, eles ocorreram muito na época em que se disseminou a caça às bruxas, que foi um período da Europa que matou muita gente injustamente. Gente que às vezes nem tinha o perfil, né? O perfil que eu disse, o quê? Pessoas conectadas à natureza. Muitas das vezes eram pessoas que só eram à frente ao tempo, mas que pagaram por uma ameaça injusta, por perseguições injustas, por coisas que nem eram reais, sabe? Naquela época, tudo que era fora das leis da religião católica
era visto como errado. A Anne aqui quase derrubou o celular. O paganismo era algo ruim. Só que o paganismo foi o início de tudo. Antes mesmo da religião católica existir, já existia o paganismo. Já existia a sua essência. Já existia a sua história. Eu não tô aqui para criticar os católicos, porque eu já fui católica e eu acho a religião ótima. Mas convenhamos, né? Infelizmente, os antepassados católicos foram cruéis. Eles confundiam a religião e, em vez de entender que a religião era um canal de amor, eles tratavam como uma forma de controle da população. Então, quem não era da religião, quem não seguia a Deus, era uma pessoa do demônio e tinha que ser exterminada. Infelizmente, naquela época, o livre-arbítrio não existia. Você não podia escolher. Você não podia ser livre. E quem era mulher era muito pior. Muito pior. As mulheres, elas não podiam dizer um A. A sua própria respiração incomodava. Então, mulheres muito à frente do seu tempo sofreram muito naquela época. Essas pessoas que morreram consideradas bruxas, muitas das vezes elas não praticavam bruxaria. Elas só eram chamadas de bruxas ou feiticeiros porque elas eram força, elas eram resistência, elas eram pessoas sábias, elas se dedicavam em se cuidar do seu eu interior. Elas não aceitavam qualquer coisa, porque elas tinham pensamento, elas pensavam fora da caixa, sabe? Elas eram à frente ao tempo delas. E a sociedade sempre tentou limitar pessoas pensantes. Quanto mais dentro da caixa você estiver, melhor para manipular. Observe que religiões muito regradas, elas costumam controlar os seus fiéis, porque elas impõem o medo. E era isso que acontecia naquela época, a imposição do medo. Então, pessoas que não estavam seguindo a religião, porque na época a religião ela tinha muito mais visão de lucro e tudo era pecado, e a mulher ela era praticamente uma escrava sexual, ela era forçada a casar com alguém que ela não queria e ter relações com alguém que ela não queria e viver com uma pessoa pelo resto da vida, podia apanhar, podia ser morta. Então essas mulheres que não aceitavam essa vida cruel, elas eram consideradas do demônio, elas não eram vistas como alguém de Deus. E a religião apoiava isso. E infelizmente muitas mulheres sofreram com mortes. E se fosse só a morte, estava tudo bem, o problema era a tortura. Porque quando morre de uma vez, né? O problema é a tortura, o sofrimento gigantesco até a morte. Em vez de serem piedosos e apenas matar a pessoa e deixar... Não que eu seja a favor, mas eu digo assim, já que vai morrer, então morre de uma vez. Vamos poupar o sofrimento. Não. A maldade era tão grande que não era só matar, mas eles tinham que torturar. Eles tinham que fazer a pessoa sentir dor. E tinha tanta crença limitante que o povo disseminava esse ódio. Às vezes, duas crianças cresciam juntas. Só que, por causa de uma fala errada, a outra criança, né, depois de adulto, fica contra, mesmo que elas fossem melhores amigas. Então, a sociedade ela era muito controlada. Isso é muito triste. Muito triste. Na Umbanda, essa linha de trabalho, ela costuma vir junto com Exus e Pombogiras, porque é uma linha que tem mais facilidade para trabalhar com essa energia, digamos assim.
Mas a gente também pode ver na linha de pretos velhos, que são os pretos velhos quimbandeiros, ou os caboclos quimbandeiros, né? Existe muita confusão sobre isso. Tem pessoas que não entendem o que é preto velho quimbandeiro, caboclo quimbandeiro, mas é uma vertente da linha que trabalha com magia. Os espíritos, eles costumam trabalhar mais com uma energia de transformação, uma energia de proteção, uma energia de empoderamento. Como eu disse, são mulheres à frente ao seu tempo. Mulheres e homens, né? Ai, gente, desculpa. E essa linha, ela traz muito essa resiliência, a resistência contra a opressão. É uma linha muito poderosa, muito presente, é uma linha linda. Não tem em todos os lugares, principalmente porque a maioria dos terreiros não são muito a favor, alguns abominam, né? E é tanta linha complementar que a gente acaba até ficando um pouco perdido. Mas a linha da bruxa, ela é muito presente na Umbanda. Às vezes ela vem como pombogira e às vezes ela vem como bruxa mesmo. E aceitem essa linha no teu terreiro, porque é uma linha maravilhosa. É uma linha que tem uma missão espiritual incrível. Às vezes você tem um dom incrível para trabalhar com ervas e não consegue desenvolver porque você não entende que você pode ter uma bruxa trabalhando com você. E bruxa não precisa ser necessariamente aquela com chapéu pontudo e vestes pretas. Como eu disse, a bruxa pode ser uma mulher à frente ao seu tempo. A Umbanda, ela não é uma religião que prega que tem que ser caboclo preto velho herê. Como eu disse na Essência da Umbanda, no vídeo Essência da Umbanda, se vocês não assistiram, assistam, por favor. A Essência da Umbanda diz que a manifestação do espírito, ela deve ser para a caridade. Então ela não fala se é caboclo preto velho herê. Ela fala da manifestação do espírito. Então, se tem um espírito que possa ajudar na nossa religião e que siga as leis da Umbanda, sempre vai ser muito bem aceito. E você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem interesse. Não sei se você tem medo de seguir com isso, se você tem um pouco de confusão sobre o assunto, insegurança. E hoje a gente vai desvendar isso. Como é o primeiro episódio, vai ser mais introdutório, mas é importante. Preste bem atenção nesse episódio, porque às vezes era isso que você precisava para acordar. Nem sempre a prática é o mais importante. Às vezes o estudo é tão importante quanto. Às vezes não, sempre, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico para vocês. Eu quero que vocês entendam como foi a perseguição e o silenciamento da sabedoria feminina, dessa energia feminina, porque a magia tem tudo a ver com energia feminina, energia de transformação. Na Europa, entre o século XV e o século XVII, mais ou menos, esse período foi marcado por uma perseguição absurda, uma caça das bruxas absurda. Provavelmente vocês já assistiram algum filme sobre isso, sobre as bruxas de Salem ou qualquer outra coisa do gênero. E por mais que pareça só um filme, é uma representação de como foi na época. O resultado daquela época foi assustador. Ocorreu aproximadamente 35 mil a 50 mil pessoas mortas. E a maioria, infelizmente, eram as mulheres. Os seres mais frágeis, aqueles que tinham que ser dominados e controlados. A mulher que possuía autoconhecimento, ela era vista como uma mulher errada. Tinha algum problema. As mulheres, elas não podiam ser seres pensantes. Naquela época, elas tinham que ser submissas. Então, se uma mulher pensava demais, ela era julgada. Ela era tratada como uma pessoa que estava errada. Porque o papel dela era nascer, aprender a ser uma boa esposa e uma boa mãe, para se casar e cuidar do seu marido. Não para ser uma mulher feliz, para ter as suas próprias escolhas, para pensar as coisas que quer pensar. Então, tudo que era dito para elas, elas tinham que fazer. E essas mulheres que se colocavam,
impunha, que também tinham uma opinião, eram vistas como bruxas. Porque naquela época, tudo que fugia das regras que eram impostas pelas igrejas eram vistas como se houvesse controle dos demônios, dos espíritos do mal. A mulher não era capaz de pensar. E se uma mulher fizesse algum medicamento para curar outra pessoa, isso não era visto como uma vitória, como algo bom. Não. Ela era vista como uma bruxa. É engraçado que hoje que a gente tem tantos médiums e que a gente precisa que a população acredite nisso, as pessoas tratam como se fossem doenças psiquiátricas. Naquela época em que realmente existiam doenças psiquiátricas, como por exemplo a epilepsia, que é uma doença que eles tratavam como se fosse possessão demoníaca. Então, percebem que é muito contraditório. Enquanto a gente evoluiu em algumas coisas, a gente retrocedeu em outras, né? Durante as minhas pesquisas, eu descobri que em 1486 foi criado um manual chamado Maleus Maleficarum. E esse manual ele servia para identificar as bruxas e para ensinar como torturar e punir. Eram como se fossem regras de como tratar certas bruxas. E esse manual tinha tudo quanto é tipo de coisa. Tudo que vocês possam imaginar. Cada coisa absurda. Eu tenho muito a melhorar dentro de mim. Porque quando eu vejo essas coisas cruéis, eu sinto um sentimento ruim que precisa ser tratado. Porque eu não consigo entender como que o ser humano que diz seguir a Deus, que é um ser tão maravilhoso, fazia tanta maldade. Um dos episódios mais marcantes de toda essa crueldade foi o dia em que ocorreu o julgamento das bruxas de Trier, lá na Alemanha, lá em 1581 e 1593. Foi uma época em que houve muito assassinato. Mataram milhões de mulheres. Tudo porque na cabeça deles, elas eram bruxas. A demonização dessas figuras, elas eram presentes em forma de anular práticas ancestrais, práticas que vieram de pais para filhos, práticas que já estavam na cultura há muito tempo, que já era presente. Porque muito antes de ser instalado alguma religião, essas práticas já eram da cultura desses povos. E esses povos que se instalaram na terra deles, que decidiram definir qual é a religião que eles tinham que aceitar, simplesmente os puniam por não aceitar, por querer seguir as tradições deles. Então a linha da Umbanda, que é voltada para as entidades que trabalham como bruxas, não é para fazer maldade nem bruxaria. Apesar de que bruxaria, ela pode ser do bem, pode ser do mal. Ela tá ali para curar os espíritos que sofreram nessa época. Porque da mesma forma que tiveram espíritos que sofreram em outros países, também tiveram aqui. A caça às bruxas foi no mundo inteiro. E é importante ter essa linha para poder trabalhar isso. Cada linha na Umbanda, ela tem um papel fundamental. Por mais que sejam linhas complementares, elas existem porque elas precisam existir. Naquele tempo onde existiam as deusas e as sacerdotisas, era muito comum que mulheres que tinham mais intuições, que estudavam sobre as deusas, elas ficassem em templos para que elas pudessem ser intermediadoras das deusas. Deusas como Hecate, que é uma deusa grega ligada muito à magia, é ligada à lua, aos caminhos ocultos. Se eu não me engano, ela é a deusa da encruzilhada. Então ela tem uma energia muito presente, assim como Lilith. Lilith, ela é dita na Bíblia que ela é a primeira esposa de Adão, mas Lilith é considerada uma deusa também.
Lilith é uma figura mitológica. Ela é muito associada à liberdade, à sexualidade, à rebeldia feminina. Na própria Bíblia já mostra que ela era assim, né? Que ela não aceitava ser inferior. Eu sei que eu tô falando aqui da Bíblia, não tem nada a ver, mas é um complemento, né? A Eva foi feita da costela de Adão. Lilith não. Lilith tinha sido feito do mesmo barro que Adão. E por isso, Lilith não conseguia ser submissa. Então, por isso que ela foi abandonada. Foi abandonada porque ela não podia ser a submissa. E aí criaram a Eva, coitada, feita da costela de Adão. E aí tem toda uma história romantizada do porquê que ela foi feita pela costela do Adão e tudo mais. Mas a verdade é que Lilith só não quis ser o que eles estavam impondo. Se é uma história verdadeira ou não, eu não sei, porque eu não estava lá para presenciar. Mas essa história que vem da Bíblia e a mitologia grega, mostra que essa deusa, ela só é uma representação de uma mulher que quer ser feliz, que quer ser livre. E essa prática de perseguição contra as bruxas só mostra o quanto o mundo machista não queria que as mulheres fossem livres. Porque antigamente, nessa época, as deusas tinham muita influência. A deusa Ísis, por exemplo, uma deusa grega, uma deusa egípcia, é uma deusa que, inclusive, você pode comparar a mãe Iemanjá, por exemplo, porque ela é uma deusa muito propícia à fertilidade, ao amor, à magia, guardiã dos mistérios da vida. Antigamente era muito comum fazer oferendas para elas, para que houvesse prosperidade. Então essa tradição, essa cultura, ela era da região e era uma tradição muito importante. Essas deusas, elas tinham um papel fundamental na vida das mulheres. Todos os filmes que eu assisto que ainda não foi catequizado mostra mulheres poderosas, mulheres guerreiras, mulheres empoderadas. Toda vez que eu assisto um filme que já foi catequizado, né, que conta a história dos povos catequizados, não sei o quê, mostram mulheres frágeis, fracas, indefesas, que não têm opinião, que não podem ter opinião. Eu não tô fazendo vídeo para criticar a religião católica. É que a religião católica, na época, fez isso. Mas podia ser qualquer outra religião. Porque a questão aqui não é o nome da religião. Uma religião não está aqui para ela nos criar uma barreira, para nos limitar. Ela é um canal para nos aproximar de Deus. Uma religião que nos prega medo, que nos limita, não é uma religião. Pelo menos não no meu entendimento. Sim, se eu cometer erros, ele vai deixar eu me ferrar porque eu tenho livre-arbítrio. Mas Deus não vai criar um inferno para mim. E outra, se eu nasci com dons mediúnicos é porque Deus queria, não é? Como eu digo, nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele queira. Então, não faz sentido toda essa história que aconteceu. Não faz sentido essa revolta tão grande da população contra os bruxos e bruxas, contra pessoas que só queriam entender qual que era da história por trás desse véu que divide o mundo físico, terreno, do mundo espiritual. Eram pessoas que eram muito à frente do nosso tempo, seres pensantes, seres que conseguiam enxergar que podia existir coisas além do que a gente vive hoje. Eram pessoas que tinham curiosidade, eram pessoas que tinham chamados grimórios, onde anotavam receitas de medicamentos. Se não fosse por causa dessas pessoas, talvez a gente não tinha uma ciência tão avançada. Porque foi por causa dessas pessoas que se descobriu os remédios. Hoje em dia, existe uma religião chamada Wicca. Eu não sei bem se eu posso considerar uma religião, eu acho que eu posso.
Se você, por um acaso, for da Wicca ou conhecer alguém da Wicca, se eu estiver falando bobagem, me perdoa. Comenta aqui embaixo se eu estiver falando bobagem, diz o que é o certo, porque honestamente eu ainda não entendo muito sobre o Wicca. Eu estou estudando, assim como vocês. Mas essa é uma religião que ela traz muito sobre essa prática que foi perdida, né? E eles têm resgatado essa prática dos nossos ancestrais e trazido aqui para nossa realidade. É uma religião que ela destaca muito o equilíbrio entre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Eu sempre me questionei o que é o sagrado feminino e o sagrado masculino, mas nada mais é do que o equilíbrio da nossa energia. A nossa energia ela não pode ser apagada para nos enquadrarmos em um local. Nós temos que manter a nossa energia e essa religião ela busca muito isso, equilibrar a nossa energia, harmonizarmos com a natureza, com os elementos da natureza. Então eles usam muito magia de ervas, cristais, defumações. Eles trabalham muito a transformação pessoal. Você que tá nessa jornada, que começou aqui comigo, nessa série de vídeos, saiba que a linha das bruxas na Umbanda é uma linha de transformação, é uma linha de reencontro, é uma linha de te unir de volta com o seu sagrado, de trazer de volta a sua essência. É uma linha que ela busca trazer os saberes que foram silenciados ao longo do tempo. A gente pensa que o mundo místico é fantasia. Tem muita gente que fantasia, né? Tem muita gente que faz parecer que o mundo místico não é bobo a palavra, é mágico demais. Só que ele existe. Não do jeito que você vê na TV, porque na TV ele é muito mais fantasioso, né? Os efeitos especiais, assim, às vezes exageram. Mas existe. Existe. E se a gente souber explorar e botar em prática, nossa vida pode mudar. O mundo místico, ele está em tudo. Não está somente na Wicca ou somente na Umbanda. Na verdade, a magia está em nós. Se você souber colocar a magia em prática, ela funciona para você independente de quais elementos você usa. A magia é a sua vibração, é a sua energia, é o seu pensamento, é a sua forma de agir com os outros, porque tudo que você faz pelo outro volta para você, então isso também é magia. A lei do retorno é magia. Os pensamentos é magia, porque os pensamentos são poderes. Então a magia ela está na sua vida, ela está presente a todos os momentos. Aceite essa magia dentro de você. Permita que você possa aceitar a intuição. Permita curar essa história tão cruel que ocorreu na nossa linhagem. Se você se identifica como uma bruxa, você tem que, sim, permita-se sentir. Não adianta você se identificar como uma bruxa e não se permitir, não se aceitar. Existem muitas crenças que podem te permitir aceitar essa magia e o mundo espiritual. Hoje eu só queria trazer um contexto histórico, mostrar para vocês uma visão. Mas a partir de hoje eu quero muito que vocês comecem a refletir sobre isso, a pensar mais sobre essa linha que ela é tão ofuscada. É uma linha que ela é tão mal vista quanto a linha de Exu. Foi por isso até que quando a Kathleen me pediu para falar sobre isso, que até então ela só pediu para eu falar, me veio na minha cabeça, poxa, precisamos gravar um vídeo sobre isso. A gente precisa que as pessoas enxerguem que a linhagem das bruxas é uma linhagem muito séria. Pense a quantidade de espírito que quer trabalhar nessa linha de bruxas para curar o sofrimento de espíritos que passaram por tanta dor, tanta tortura. Vamos deixar esses espíritos trabalharem com a gente. Afinal de contas, o nosso corpo é só um canal, um instrumento, onde a gente empresta para que a entidade de luz possa salvar outras vidas. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. E aguardem, porque vai ter mais vídeo dessa série. Aguardem.
Vocês sabem que quando eu termino de gravar todos os vídeos, eu posto um vídeo por semana. Então, semana que vem já tem o próximo vídeo. Fica ligadinho, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!